Tã, tã, tã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Os cabelos despenteados. Bom dia, pessoal. Eu não uso pente. Vocês não entendem que eu não ponho pente na cabeça. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia. Deixa eu ver quem está aqui. Boa tarde, quem está chegando e está em Portugal. Deixa eu ver se tem alguém. Tem. Bom dia, boa tarde, boa noite para depois, quem for assistir depois, que vai receber depois. E aí, hoje, quinta-feira, essa semana tão especial, gente. Uau, acabei de me lembrar que puxa, os dragões pediram um negócio para mim, eu não fiz. Esqueci completamente. Bom dia a todo mundo, como vocês estão? Essa semana é véspera, né, do Vesak. Vesak, ou a comemoração do Buda, como é conhecido no Oriente, tá? Dia 12 vai ter a lua cheia, que é o dia, né? Então, dia 12 para 13, 12 e 13, a gente não precisa ficar muito ligado nesse calendário gregoriano, mas, assim, nesse dia 12 e 13, a lua cheia, que, por exemplo, aqui no Brasil, o ápice dela é às 13h55 da tarde, e esse momento de 13h55 da tarde vai estar acontecendo uma meditação global, nesse momento da lua cheia, não só dentro do Oriente, mas como planeta, tá? Muitos estão ligados nessa frequência. Esse movimento já acontece há muitos anos, muitos. Quando eu falo muitos, gente, é 20, entendeu? É 20 anos. Então, assim, desde o momento do despertar, desde a convergência harmônica, tá? 1989, muitas pessoas estão ligadas em tudo que está acontecendo. Muitas foram se ligando no decorrer desse tempo. Vamos entender um pouquinho disso. Muitos que estão ligados desde aquele momento se conectam ainda entre si. Então, existem alguns seres que são, e eles praticamente não estão nessa mídia aberta, porque eles sabem exatamente o quanto isso é maculado pelo inconsciente coletivo. Quando eu digo inconsciente, depois eu vou ler um negócio que me trouxeram, e aí vocês vão entender um pouquinho mais até. Mas, assim, nessas redes, né, de ilusão, então, muitos desses seres não estão ligados, eles têm, assim, por exemplo, eles se comunicam através de canais, né? Tem o seu canal, num site, por exemplo, e por e-mail, por incrível que pareça. Então, assim, eu tenho ainda essa conexão com muitos desses seres, então eu ainda recebo essas conexões, por isso que eu sei desse movimento que vai acontecer nesse dia 12, e é sempre no momento da lua cheia, no momento do ápice da lua cheia, e que para nós, aqui no Brasil, depois é fácil de ver isso, né? Isso a hora no seu estado, por exemplo, no Brasil mesmo, que a gente tem mais difuso, mas, assim, no seu país é fácil de saber a hora desse ápice, e aí essas pessoas estarão, literalmente, numa meditação, tá? Da mesma forma que nós fizemos lá em 89, na convergência harmônica. Então, é um movimento muito forte,
muito forte, não tão divulgado, porque, como eu falei antes, a mídia está lotada de pessoas que se diz trabalhadores da luz e estão ligados completamente nessa rede de ilusão. Por quê? E nem sabem muitos, né? Muitos nem sabem. Por quê? Porque já vinha, é um costume, né? Um costume, principalmente pelo mental, pela ilusão. Então, assim, eu estou vendo. O Joãozinho está aqui do meu lado. Então, o Joãozinho, meu Deus, é um ser de luz, veio de outro planeta, está me traçando. E aí se conecta com esse ser e linka com ele, está ligado a essas energias. E isso é muito forte, tá? Muito forte. As pessoas não têm noção ainda disso. Por isso que o caminho é a presença divina. O caminho é o templo interno e a sua essência. Então, através da nossa essência, nós vamos nos linkar com a mesma faixa vibratória, tá? Então, é sempre assim. Como eu preciso mudar de faixa vibratória para receber mais. Minha vida está meio inconstante, eu preciso mudar de faixa vibratória, onde nós falamos hoje. Quais são os ruídos que estão sendo criados dentro de mim ainda? Como dores, como mágoas, como tristeza. Você olha toda a sua família com amor incondicional? Toda ela, sem exceção. Tudo que você viveu na infância, você olha com amor incondicional? Todas as pessoas ligadas a você que manipulam, entre aspas, dinheiro, sentimentos, você olha com amor incondicional? Você consegue trazer a energia de gratidão para cada uma delas? Não minta. Pode mentir para mim, mas não minta para você mesmo. Tá? Semana retrasada, eu acho que eu falei e contei uma história que eu ouvi na Índia, da própria pessoa, do próprio médico neuro, que era um indiano, e ele contando exatamente isso, né? Eu contei aqui, da cirurgia que ele estava fazendo e nada estava dando certo, e ele pedia pelo outro, e pedia pelo outro, e pedia pelo outro, e o outro tem filho, e o outro tem mulher, e o outro é muito novo, e o outro, tudo assim, e o outro, e o outro, e o outro. E nada acontecia, nada acontecia. Na hora que ele ficou pé da vida, né? Na realidade, ele ficou pé da vida, porque ele estava pedindo e nada estava acontecendo. Aí, quando ele para e fala assim, poxa vida, eu nunca tive um erro, eu nunca tive uma cirurgia que desse errado, eu não quero isso para mim. O negócio aconteceu. Então, qual foi essa consciência que ele ali, naquele momento, veio para passar para nós? Ele precisa ser verdadeiro. Eu preciso estar na verdade. Né? Tanto é que uma das iniciações desse curso que vai ter aí dia 6/6, que não é para um público, é só para o pessoal da ordem, só que eu sei que tem uma audiência enorme aqui de pessoas que já fizeram o curso da ordem, por isso que eu estou falando. Então, assim, uma delas é com a deusa da verdade. Porque se você não for verdadeiro em um ver deste tamanho, assim, com você mesmo, não adianta. São ruídos. Então, esses ruídos precisam sair. Porque se eu tenho ruído dentro de mim, eu não recebo. Eu não estou naquela faixa de... Eu posso achar que estou, mas eu não... E as pessoas que acham, tem um monte de gente que se acha perfeito já. Se acha... Aí é que pode olhar. E é muito interessante. Você faz a pergunta, não, perfeito. Não, perfeito. Não. É muito interessante. O dia que eu fui na osteopatia a primeira vez, ele faz... A osteopatia, ela é baseada muito no holismo, né? De ver o seu corpo como um todo. Trabalha as articulações, mas vê o seu corpo como um todo. Então, é muito interessante. Ele fez um monte de perguntas. Um monte.
E eu respondi todas as perguntas, na minha verdade. E foi muito interessante, acho que foi ontem. Ontem ele foi manipular minha coluna, e aí ele veio fazer a crânio sacral na cabeça, e ele mexia e doía, mexia. Eu falei, é o corte que eu tive quando eu bati a cabeça. Como assim? Você não me contou? Aí a pergunta, né? Por que eu não contei para ele? Porque ele não me perguntou. Ele não me perguntou sobre aquilo. Ele não me perguntou, você já sofreu algum acidente de carro e machucou alguma coisa? Ele não fez essa pergunta. E ele falava, tem alguma coisa que você quer contar para mim, que você já vivenciou e que te marcou? Eu não lembrava. Então, só quando você cutuca o troço é que você lembra, porque ele está ali para não desvincular você dele. Percebe? Então, assim, o quantas coisas que nós temos dentro de nós, sim, porque senão você estava iluminada, você estava vivendo uma vida de pensar e materializar, pensar e materializar, pensar e vivenciar, eu quero uma canja, e a canja caía no teu colo. Literalmente, de materialização assim. Não está acontecendo isso, então tem ruído, porque nós somos deuses. Existe ruído. Não vem dizer que está tudo perfeito, que você é amor incondicional, porque se você não está materializando desta forma, eu estou dizendo dessa forma mesmo, tem ruído. Tem ruído. Então, se tem ruído, nós precisamos dissolver, ou ele fala uma palavra aqui, afinar, nos afinar internamente. Então, se você toca uma nota no piano e está ali, tem que alguém que conhece, que saca de como. Quem não sabe, o piano é corda. Então, assim, não é batuque, é corda. Então, cheio de cordinhas lá dentro, fios, né? Então, assim, vai lá e regula aquilo, para aquela nota ficar harmônica. Então, nós precisamos entender isso ontem. Então, assim, eu repito o que eu falei ontem, ouve de novo o que nós trouxemos de novo na terça-feira, ouve novamente a quarta-feira. Ouça 2 vezes, 3 vezes, porque tem conhecimentos ali que cada vez que você ouvir, você vai literalmente, uau, uau. Então, como acabar com esses ruídos dentro de nós? Ruídos são sentimentos que eu nem sei que eu tenho. Ruídos são dores que eu nem sei que eu tenho. Ruídos são marcas, como eu acabei de dizer meu exemplo, que eu nem sei que eu tenho. Gente, eu bati o carro, sabe quando foi? Eu não, né? Eu estava no carro, num táxi, inclusive, quando bateu, o Rodolfo tinha 2 anos para 3. 40, 39 anos. 39 anos atrás. E eu, naquela época, não existia coisa de cinto de segurança, e eu fui segurar ele, né? Cortaram a nossa frente, eu estava indo para casa de táxi, cortaram a nossa frente, teve uma batida de 3 carros. E nós fomos o terceiro carro a bater. E quando bateu, eu varei, eu segurei ele, eu não me segurei, e eu quebrei um para-brisa do carro, eu literalmente. Era um Fusca e não tinha o banco de passageiro, porque ele só carregava, ele era táxi. E eu varei, não tinha banco para me segurar, não tinha cinto. Eu varei, eu quebrei literalmente o vidro. Não aconteceu, ou melhor, aconteceu um corte desse tamanho na minha cabeça e uma pressão. Então, fui fazer fisioterapia, era acidente de percurso, inclusive, que estava voltando do trabalho. Então, assim, teve toda uma assistência, por isso, não ficou
Eu não sinto nenhuma... eu tenho dor no pescoço porque aquela vez bati com... Não, porque foi feito tudo. Mas, quando ele começou a tocar em alguns pontos, e eu, aí dói. Eu falei, deve ser um corte. Ele, opa. Então, cicatrizes marcam, gente. Cicatrizes estão ali, não só cicatrizes físicas, mas cicatrizes emocionais que você já viveu e ela só está ali, mas ela está ali assim, ó, sabe? Porque você pega uma cicatriz, é uma costura, né? É uma costura. Então, é ali. Uma vez eu ouvi de um ortopedista assim: aonde o calo ósseo acontece, né? Quando se quebra um osso, acontece um calo ósseo. Nunca mais quebra, porque o calo ósseo é mais duro do que os ossos. O que é o calo ósseo? Uma cicatriz. Uma cicatriz. Então, cicatrizes são coisas, marcas rígidas que estão ali, sabe? Duras. Você pegar uma cicatriz que você tem e passar, e você percebe que é uma textura diferente do resto da sua pele. Então, quantas cicatrizes que nós temos no nosso emocional, no nosso mental, no nosso corpo mental. Eu tenho consciência disso hoje? Não. Isso mexe com a minha vida? Não. Mas mexe com a minha frequência vibracional? Yes. Yes, mexe sim. Porque um cordão com um nó não é a mesma coisa que um cordão sem nó. Tem uma resistência ali. São ruídos. Então, nós precisamos entender que nós temos coisas, sim, para serem trabalhadas. Sim. Mas minha vida é cada vez melhor, tudo perfeito. Por isso que você tem que perceber e ter toda essa clareza de ser um observador. E, Manu, quanto tempo? Saudade. Manda beijo para suas meninas. Então, assim, quanto que nós precisamos ter a consciência disso, quanta coisa que fica ali e que você não está mais mexendo, gente, não está mais mexe. O corpo chama eletromagnético, né? Mas o corpo eletromagnético não está só fora, ele é todo o seu ser. Nós somos puro eletromagnetismo, né? Então, mental e emocional. Então, tudo que está ali, eu posso não estar sentindo, mas tá, algo ficou marcado. E isso pode ocasionar uma frequência que está interferindo, por exemplo, na minha criação. Porque, lembra que eu falei ontem? Eu visualizo e manifesto a minha vontade aqui com uma frequência perfeição, né? Eu vejo, eu quero, e eu manifesto ela no físico um pouquinho mercado. Pode ser só um tiquinho assim, um ticão, aí depende. Depende dessa. Ou então nem manifesto. Eu faço e nada acontece. Faço e nada acontece. Onde está sendo desviada essa minha energia? Então, hoje, a gente vai estar trazendo... Você fala assim, tá, então... é uma energia que chega? Não é uma energia que chega. São seres. Seres. Frequências. Porque nós somos uma frequência, tá? Então, nesses 2 dias, nós entendemos que nós somos uma frequência. Ou melhor, estamos uma frequência. Somos a frequência do nosso eu superior, só que estamos cheio de nozinhos ali ainda. Talvez eu não sinta, talvez eu acho que eu não tenho mais nada, que eu sou perfeita, mas eu não estou tendo uma vida. Vamos para a Europa. Eu faço essa pergunta para você que acha que a tua vida é perfeita, porque eu sinto alguém falando, eu não sou assim. E eu faço essa pergunta para você, vamos para a Europa amanhã? Vamos ficar no hotel 5 estrelas? Vamos
sair de Portugal, ir para a Espanha, depois da Espanha, ir para a França, da França, ir para a Inglaterra. Você vai falar, agora eu tenho que me estruturar para isso. Então, você não está na perfeição divina. Mas, Lúcia, sim, estar na perfeição divina é simplesmente, você quer fazer essa viagem, é o seu sonho? Então, ela tem que se manifestar assim. Não está manifestando? Então, tem, sim, ressonância. Então, tira o dedo do umbigo e perceba, não está todos nós que estamos aqui, estamos ali, no dia a dia, então ajusta uma coisa, ajusta a outra, tem essa frequência, né? Tem essa frequência de dissonância, vamos dizer assim, dissonância. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos começar a olhar e perceber, sabe, Chapolin? Quem poderia me ajudar? Quem, né? Aquela série fala assim, estou com um problema, quem poderia me ajudar? E aí vem o seu Chapolin. Então, quando nós percebemos que tem uma dissonância, como hoje, naturalmente, nós fazemos? Deixa eu ver onde é. Vou lá fazer tal ferramenta, eu vou lá olhar meu passado, eu vou lá, eu vou fazer um quadro, eu vou olhar meu mapa astral, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Tudo bem, todas essas ferramentas vieram para o seu momento. Hoje chega assim, caramba, não precisa fazer nada não, deixa eu chegar perto de você e a sua frequência faz... Quem não quer receber isso? Na sua própria vida, no seu próprio mundo. Uma frequência, imagina se você vibrasse, pegasse um óleo essencial, o Mena Gratidão, que você que trouxe. Eu estava doente no Egito, mas ela foi na loja e eu falei, traz tudo duplo. E ela trouxe. Eu chego um bobo assim, olha, 2, um para mim, para você, um para mim, para você. Eu não escolhi nada, ela escolheu tudo. Mas esse foi fantástico, o tamanho do vidro de óleo de rosa. Pô, isso aqui tem uma grana aqui. É muito lindo. E que a gente pagou super barato. Então, assim, isso aqui é óleo de rosa. Óleo de rosa. A rosa Damascena. Sabe aquela rosa pequenininha, cheirosa? Então, pétalas de rosa. Essa vibração aqui é uma das mais altas que existe. 385 Hz. Seu corpo, com saúde, vibra 80 e poucos Hz. Até menos. O seu corpo doente mesmo, com uma doença ali, um câncer, por exemplo, 46 Hz. Nós somos acústicos, gente. Hertz, o que é? É essa frequência aqui, ó. Isso é um Hertz. Esse é outro Hertz. Essa é outra faixa de Hertz. Faixas de onda. Então, por exemplo, o óleo de rosa, ele é altíssimo. Então, quando você passa, o que ele faz? Ele se une à sua tá aqui, ele se une, ó, dele tá aqui, e ele, quando você passa ele na pele, ele faz assim. Mas ele mantém? Não, ele sobe. Quando ele sobe, você consegue enxergar coisas que você não enxergava. Por quê? Porque você estava no nível da dor. Então, se eu tô com o olho bem no meio da minha janela, olha, eu tô chegando só no topo da minha cabeça aí do outro lado. Eu não tô conseguindo ver. Quando ele faz isso com você, né, leva você para cima, uau! Não tinha visto isso. Então, mudar a sua frequência com alegria, com o que nós temos, né? Com alegria, ele faz isso, ele faz com que nós subamos e eu tenho uma visão Thundercats, além do alcance.
ok? Então, eu estou vendo muito mais, a minha frequência subiu. Só que o óleo tem uma duração, né, bem? Se você não fica, porque o teu natural é ter umas dorzinhas, ter uns nós, aí volta o que eu estava falando, alguns nós que eu nem mesmo sei, ele volta. Então, 2 horas depois, minha frequência volta. Por quê? Porque eu tenho esses pequenos nós. Quando eu subir, eu posso enxergar alguma dessas coisas que ainda me cutucam, ou que estão me cutucando nesse momento, e eu posso abrir mão delas, então eu mudo. Então, vai ter um ganho? Vai, gente, vai ter um ganho. Então, eu vou trabalhar com a frequência, vai ter um ganho? Sempre tem um ganho. Sempre vai ter um ganho, porque meu ser vai lá para cima. Então, eu medito, vou para o meu templo interno, estou na minha presença divina. Quando eu volto, literalmente, saio, as pessoas saem. Então tem esse custo. Vou, entro. Hoje eu ouço assim, eu preciso estar no silêncio, eu preciso de um espaço, eu preciso estar me esforçando, essa palavra que eles falam, esforçando para me manter no meu templo interno e alinhado à minha presença divina. E quando eu falo alinhado, é alinhado sem como é que ele fala? Dissonia. Sem nenhum tipo de nozinho. Então, me alimentando nesse nível, vivendo nesse nível, olhando as pessoas nesse nível. E hoje a gente não faz isso. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você pode, quando você se distrai, pumba, você está falando, você está me ouvindo, tá assim, me ouvindo. Aí alguém fala, aí você vai comer, então você vai comer, tá? Você vai comer. Você está tomando café da manhã, está me ouvindo, já vi um monte de gente faz isso. Então você vai comer. Quando você direciona a tua atenção para o pão que você vai cortar, você não está com a minha atenção em mim. Atenção plena, né? Existem muitas meditações isso, o Srada, eu já ensinei isso lá atrás, e é outra coisa, né? O Srada é isso, estar presente, estar presente neste presente. Então, voltando, esses seres que vão vir, eles vão ficar com você, porque eles vão conseguir hoje, ou melhor, vou mudar isso, porque você vai conseguir ter acesso a eles hoje, porque eu estou abrindo o portal para eles mexerem no meu mundo, é no meu mundo, não estou mexendo com a Terra, eu estou mexendo no meu mundo, mas quando eu estou aqui na live, vocês fazem parte do meu mundo. Então, todos os trabalhadores da Ordem Dévica Estelar, que é esse curso que chega dia 6/6, e que foi convidados todos os membros de qualquer uma das ordens para fazê-lo, eles vão ter essa capacidade de abrir os portais para esses seres trabalharem aqui no mundo deles. Isso é egóico? É egóico? Eu pergunto para você, é egóico? Eu estou aqui na minha live, e todo mundo está no meu mundo. Quem está me olhando, quem está me vendo, quem está me ouvindo, está no meu mundo. Vai receber. É egóico? Percebe? Mas quem está recebendo, é o foco, que é o sino, que é isso aqui do sino, o badalo, eu. E vocês estão aqui, ó, nesse mundo. Então, por que eles começam a trabalhar assim? Porque nós precisamos despertar uma consciência para cada um. Despertar uma consciência que existe uma rede, e aí vou ler agora o negócio, que existe uma rede e existe, então, deixa eu ver onde que está. Eu estou sem isso. Tá, posso pegar pelo celular. Existe uma rede, que eu sempre falo,
Deixa eu achar aqui que ele ditou para mim. Aqui. Ele fala assim. Atitudes e energias emanadas por aqueles que consideramos seres desesperados, com consciência de sua própria luz e força interna. Da união de sentimentos, pensamentos e energias vibratórias destes, forma-se uma forte corrente energética nos éteres e campos áuricos e astrais do planeta que ajuda a varrer energias ocultas e estagnadas que assim movimentam uma luz se dissipando, o que facilita a limpeza geral energética, não só no ar, mas também nas auras e formas pensamentos de todos os seres viventes. Pois todos os seres viventes, pois todos estes, seres viventes, estão interligados por uma sutil rede de energia que vibra ao menor movimento, seja ele positivo ou negativo, afetando a todos. Rompantes inexplicáveis de mau humor, depressão e pensamentos negativos, muitas vezes, nada mais são do que a capacidade de captar esses estremecimentos na rede energética que, na maioria das vezes, chegam aos seres humanos vindos de pessoas de locais distantes do ponto físico em que encontram-se. Essa energia negativa e destrutiva permanece na órbita do planeta há milênios, provocando reações negativas que, por sua vez, geram outras reações negativas, o que só faz aumentar esse campo negativo e sua força de atuação. É uma grande bola de neve que só poderá ser neutralizada com uma ação contrária de pensamentos e atitudes positivas. Isso pode ser realizado através de práticas de meditação, visualização, pensamentos, palavras e ações positivas de cada ser, músicas harmoniosas e etc. Mesmo que tenham a impressão de que essas energias positivas, olha isso que é bonito, não se fixam no teu mundo pessoal, após a prática diária, tenha certeza que elas estarão fluindo livremente na corrente da luz, que um dia, inevitavelmente, varrerá teu mundo pessoal, com bênçãos e forças de luz já ativadas no planeta. Então, assim, e aí ele completa, toda a luz que você emanar, volta para você em dobro. Então, é muito interessante. Eu não preciso pensar no outro e fazer nada para o outro, eu preciso, hoje, dissolver esses pequenos nós que eu nem sei que eu tenho, mas eu tenho, porque eu não estou manifestando perfeição divina, completa, irrestritamente, 24 horas, vezes 7. Não estou. Então, eu tenho nó. Se eu tenho nó, eu preciso que esses nós se desfaçam para eu, literalmente, vibrar uma outra frequência. Meu som ser completamente afinado com essas frequências luminosas. Então, quando esse primeiro momento, que os seres vão estar iniciados para receber, é no mundo deles. Então, o que é o meu mundo de ação? Todas as pessoas que eu olho, conecto direto ou indiretamente, todas as pessoas que são meus vizinhos, que eu falo bom dia, todas as pessoas, o caixa do supermercado, o bairro onde eu pego o Uber, o motorista do Uber, ele está no meu mundo de ação. Todas as pessoas que estão na live estão no meu mundo de ação. Quando eu mudo o meu mundo, eu acabo tendo uma
como é que ele está falando? Peraí. Um núcleo de luz dessa vibração mais alta. Por que não posso mandar para o planeta? Porque é isso que o pessoal adora, né? Ai, vou mandar, eu quero que o mundo mude. Você manda, o inconsciente coletivo reage. Lembra do pêndulo? Lembra do pêndulo? Já cansei de falar assim. Toda ação tem uma lei, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, a gente vai usar uma outra lei, a lei dos ciclos. Eu vou fazer e deixar essa frequência docemente se espalhar. Docemente. Sem imposição. Porque quando eu imponho, eu estou certa, você está errado, vem o contrário. Toda vez que chegar algo novo no planeta, toda vez uma consciência nova, ela tem que ser gentilmente tratada por você dessa forma. Gente, lá atrás, na convergência harmônica, cada um sentou na sua casa e fez uma meditação. Ninguém bateu na casa de ninguém, ninguém fez nenhum movimento público, não foi público, foi pessoal. Por isso que nós conseguimos, e falo, nós porque eu estava lá, uma mudança. E aí você, que já fez o curso da Magia dos Dragões, sabe disso. Os dragões falam assim, passos pequenos, passos seguros, passos pequenos, passos seguros. Essa frase, se pode levar ela para a sua vida muito, muito, muito. Quando eu comecei a trabalhar há 40 anos atrás, vamos dizer, já 40, esse tipo de... Eu comecei a trabalhar com a chama violeta. Comecei a trabalhar, acordei, né? Acordei, comecei a fazer um monte de coisa. E eu, muito atrevidamente, sempre fui afoito, tacava a terra. Vou botar terra no meu cadeirão. Vou botar terra. E era assim, peituda, né? Vamos lá, gente. Era tanta energia que vinha. Você tem que ter medo da energia que vem? Não. Eu estava pronta, mas aquilo mexia demais. Naquela época, então, que a Matrix estava com a corda toda, entenda que hoje, não que esteja dessa forma, não, ela está muito menor, ela está muito mais sensível, vamos dizer assim, porque ela está com muitas áreas quebradas. As áreas que estão ainda, elas estão afincamente trabalhando a escuridão. Afincamente. Então, se você olha religiões, eu falei disso, você olha religiões começando a quebrar, e aí, quando quebra algo, o movimento é enorme. Então, aonde eles ainda conseguem se infiltrar, o mofo se espalha. Sabe, na sua casa, se você tem um ninho de mofo ali num quarto, por exemplo, ele não vai se espalhar pela sua casa inteira, mas você entra no quarto e sai do quarto. Entra no quarto e sai do quarto. Você leva os esporos dos mofos para outros lugares, que você pode não ver. Não vai estar uma parede preta. Mas você é 70% de água. Você leva esses esporos aonde você for. Consequentemente, você adoece e sua casa adoece. Então, nesse momento, quando essa ordem chega, porque nós conseguimos atingir um nível de luz, assim como os magos conseguiram atingir um nível de luz, então consegue chegar uma magia dévica também, vai chegar aí mais para frente. Então, assim, nós atingimos, passamos esse volume, então nós conseguimos. Mas eu preciso primeiro arrumar minha casa. Então, se eu recebo, exemplo, você recebe um prêmio, um dinheiro, tá? Um dinheiro. Você pegar esse dinheiro e doar para a caridade, sem arrumar o cano que está quebrado na tua casa,
depois de um tempo, aquele cano vai começar a esguichar água e você vai falar, ah, meu Deus, eu tinha dinheiro e não fiz, eu não olhei a minha emergência primeiro. Então, nós estamos aqui para nossa iluminação. Nossa iluminação. Quando eu me ilumino, eu vou mudar o mundo inteiro à minha volta. Esse mundo que eu falei, né, que você é o pêndulo, esse mundo. Então, você muda tudo. As pessoas à sua volta recebem também. Todos recebem. Todos recebem. Então, esses seres, voltando agora de novo, esses seres que chegam são seres de uma frequência altíssima de luz. Então, os seres dévicos, como eu já falei, deva quer dizer ser de luz. Então, você pode ver um ser mítico, você pode ver um anjo. A configuração muito tem a ver com a sua mente, com a sua frequência, tá? Eu não gosto de trazer imagens, não adianta, para mim não funciona desse jeito. Para mim são frequências, são luzes. Então eu vou ver sei lá, um ser, um anjo, eu não vejo um anjo naquela configuração de asinha, não vejo, gente. Isso aí é uma configuração humana. Humanizou um anjo. Anjo é luz. Anjo é luz. Né? Essa palavra anjo foi ocidentalizada. Sempre foi deva. Então, se eu chamar o deva de anjo, o anjo de deva, você acha que eles vão ligar? Não. Você vai falar, nossa, eu vi um mestre ascensionado, alguém vai ligar? Não, porque é um ser de luz, pronto. É um ser de luz. Então, devas são seres de luz. Então, eu falo devas e dragões, porque assim, porque se eu falar que um dragão só é um ser de luz, é que eu estou falando de dragão há tanto tempo, então assim, mas eles estão envolvidos em tudo, porque eles também são seres de luz. E aí você vai começar a ver, como já antes do curso, dragões cristalinos chegando, dragões emplumados, dragões serpentes, dragões N tipos, e que você falava, nossa, um dragão desse jeito? Porque você configurou, você na sua mente configurou como deve ser um dragão, tá? Então, da mesma forma, eu estou tentando desmistificar o que é o reino dévico, tá? É um reino de luz que trabalha com a grande geometria sagrada de luz, que mantém e sustenta da fonte a ideia, a semente, até a materialização. Eles sustentam tudo isso para chegar aqui, entregar para os elementos e eles manifestarem isso no físico. Então, esses seres que têm a capacidade disto daqui, naturalmente sempre tiveram desde o momento da criação, que nós nos desligamos completamente. Então, assim, manter a natureza. Na apostila tem um monte de devas que vieram falar, né? E eu achei interessante porque eles deram até nomes, foi muito interessante. O Deva da Terra, um dos Mahadevas do planeta. Então, eles vêm nos ensinar isso, olha, é assim que eu faço. Mas isso é audível? Isso é consciência. Isso é consciência. Então, é a faixa vibratória, a tua mãe te dá amor, mas ela não fala, olha, isso é amor, tá, bebê? Olha, eu amo você, então, isso é amor. Ah, eu tô te amamentando, isso é amor. Ah, eu tô te dando comida, isso é amor. Isso, tô te dando remédio ruim, isso é amor. Ah, eu tô falando não, isso é amor. Ela não fica falando que é amor, porque a gente recebe a frequência disso. Frequência. Percebe? Então, esses seres trazem a frequência de como é esse silêncio. E é isso que, então, eles vão trazer agora para a gente. Então, como seria, né, o pessoal que está aí da ordem, que fez qualquer uma das ordens, poder trazer isso para o seu mundo e, consequentemente, deixar o seu mundo ressoar isso, né? Que é assim que funciona. Então, assim, eu nunca fiz
curso da ordem, ontem eu já recebi uma mensagem, eu queria fazer esse curso que vai acontecer. Eu falei, vai acontecer um para o público geral, sim, de se reconectar a essa rede, tá? De se reconectar à rede que esses seres manifestam, que é a rede de consciência cristalina, adévica, né? Que todas as árvores estão ligadas e que todos os alimentos estão ligados. Vai ter isso. Então, vai ter como foi a Curaciana Estelar? Vai ter um curso que eu vou dar o primeiro, que esses que fizerem essa ordem vão se escolherem, vão poder ser facilitadores. Então, assim, é muito bonito o que está chegando, tá? Tá chegando, abriu com portas. Eu entendo que foram meses em mim de mudança desses nós, descobri muitos nós. Então, quem se acha que não tem nó aí, eu com um caminho de despertar aí desde os 89 aí, tem muitos nós, né? Descobri muitos nós, ele deve ter ainda muitos ainda, com certeza, porque a gente está aqui. Eu ainda tenho as minhas vibrações e algumas não chegam perfeitamente aqui, outras, eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje de manhã, outras eu emano aqui e ela chega muito maior aqui, muito maior. E aconteceu hoje de manhã isso, e eu olhei e eu falei, opa, pode melhorar ainda mais. Mas não são todas. Então, se não são todas, ainda tem nó. Ainda tem nó. E eu estou aqui, né? Então, uma das perguntas que eu faço para mim, Lúcia, você está pronta para tirar, dissolver todas as suas limitações no seu corpo, em todos os níveis, corpo físico, etérico, emocional, mental? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. E eu digo sim. Né? Então, é uma busca. Não uma busca de ficar lá, deixa eu ver. Não, eu me abro, o universo me mostra onde tem. O universo me mostra. E vem, gente, vem como foi na segunda-feira, dia do portal, que veio uma cura para mim, quando eu comecei a contar a história do meu pai. Eu falo que vocês são grandes terapeutas, agradeço a cada um, porque estar aqui me cura. Me cura. Você acha que eu não tenho segunda intenção de fazer live? Com certeza, porque eu me curo. Quando eu trago um assunto e vem coisas, porque eu estou ligada à minha presença divina durante todo o momento, curas e curas em mim, que eu acho o máximo. Por isso que eu não paro. Eu não paro. Para mim, as lives são sagradas. Eu não vou viajar, eu deixo gravado. Por quê? Não é porque, eu tenho... Não, porque são minhas curas. Então, já convido. Segunda-feira tem live, gente. O Vesac vai ser 13h55 para o Brasil. É o ápice da lua cheia. Mas, nesse momento, eu sugiro que você esteja no seu silêncio, visualizando e, literalmente, percebendo como você gostaria que o planeta fosse na sua evolução, tá? E de manhã, então, a gente vai estar trabalhando com esses seres. Eu não sei o que vai acontecer no dia 12 de manhã, mas preparando cada um de nós para esse horário de 13h55 no Brasil, porque aí estaremos ligados com a rede do mundo, né? Com a rede do planeta. Tem muitos seres ligados, principalmente não só aqueles que estão, entre aspas, nesse movimento do despertar, mas seres que estão ligados à frequência de amor de Siddhartha, o Buda, lá no Oriente. Tá? Então, não importa qual é o caminho, todos levam a morada do Pai. Então, agora eu vou convidar vocês a fechar os olhos. Feche seus olhos. Inspira profundamente.
Sinta o ar entrando e agradeça a ele. Ele mantém você vivo aqui. Sinta essa energia que chega com o ar. Esse ar, que é o mesmo ar que se inspira no Himalaia, que é o mesmo ar que se inspira sei lá, no Egito, na Malásia, na Antártida. É o mesmo ar. O ar que nós inspiramos aqui agora, vibracionalmente, energeticamente, é o mesmo ar que está em toda a atmosfera do planeta. Isso quer dizer o quê? Somos um. Através do ar, somos um. Nessa frequência do ar que nós estamos inspirando. E esse ar entra e vai abrindo espaço, e vai mexendo, né? Porque você faz um esforço, literalmente, e ele vai expandir seu corpo. E ele vai mexer em estruturas. Estruturas essas, então, o movimento muscular do seu pulmão, movimento muscular do seu coração, através da circulação. Esse movimento de estrutura que nós temos, material, é o nosso elemento terra. E que é exatamente igual de todos. Todos têm os mesmos minerais que estão em todo mundo. Então, também, cada um está inspirando e cada um está mexendo esses músculos. Ninguém respira sem não mexer. Ninguém se mantém vivo sem o coração bater. Ninguém. Isso quer dizer o quê? Unidade. Através desses elementos, nós somos unidade. Quando circula o sangue dentro de você e outros líquidos, é a água. E essa água é a mesma água, os outros sangues. Pequenas diferenças no sentido de tenho mais mineral tal, tenho mais isso, mas o líquido, que é a água, nos une em unidade. Cada um de nós é a essência divina. Cada um de nós tem um calor ligado à força maior. Somos unidade nesse elemento fogo. Então, todos os elementos nos mostram a materialização. E por que nós estamos aqui? Por que você já se perguntou por que você está aqui, nesse momento, ouvindo isso? Porque a tua essência projetou isso. A ideia original dela de vir para cá, materializar-se e evoluir e ter mais e mais luz. Mas existem ruídos acontecendo. Existem ruídos que trouxemos de outras vidas, inclusive, que quando ancoramos no planeta, a mala estava aqui. Nós esquecemos a mala no hotel e eu chego e eu tenho as roupas para usar. Esses ruídos precisam ser literalmente afinados. Então perceba isso, sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sabe quando você descansa e fala, uau, eu estou pronto para receber. Eu estou pronto literalmente para receber. Então, comece a ter essa consciência de estar literalmente pronto para receber. E eu vou chamar aqui. Eu já estou aqui desde as, sei lá, um tempo antes da live, me preparando, então
e eles chegam. Então, assim, não tem forma, você até pode ver formas, frequências, são seres muito iluminados. Muita geometria, ele pode nos mostrar as linhas da geometria que manifestou o nosso ser, porque também fomos manifestados por uma ideia, uma semente do nosso eu superior. E quanto ruído tinha, e que ficou assim, talvez muito mais baixo do que deveria, que o projeto original, mais pesado, mais enrugado. A perfeição divina é pura beleza. A perfeição divina é tudo no mais alto padrão. Talvez, Sanat Kumara diz assim, talvez vocês tenham dificuldade desse entendimento. Nesse momento, apenas se abram para receber. A mente questiona, quanto mais ela questiona, menos a frequência consegue chegar em você. Essa ordem é dirigida assim por muitos seres, mas quem trouxe, né, essa coordenação através de mim foi Metatron e Sanat Kumara. Sanat Kumara já dirige e já tinha essa conexão com a ordem estelar, mas Metatron, ele diz que faz parte também da ordem da criação. E se tem luz, ele está envolvido. Simples assim. Então, ele está falando assim, mexe tanto conosco, com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós estamos fazendo, ele fala, com os sacrifícios, com os esforços, e que entra numa frequência de imersão, parada. Aí ele diz assim, por isso que foi ancorado um manancial de amor antes dessa consciência se espalhar. Um amor que vem e que preenche todas as águas. Um amor que vai trazer amorosidade e esse alto amor para cada um de nós através dos nossos elementos água, quer dizer, de nossos corpos emocionais, principalmente. Inspira, simplesmente recebe. Ele fala assim, sem o amor nada se materializa. Não existe vida. Quero anotar isso que ele está chegando. Então, sem o amor, nada se materializa. Sem o amor, não existe vida. Vida é luz, é consciência. E a vida que eu me refiro é a vida, é a verdadeira vida.
É a vida idealizada pela fonte. É a semente original. Muitos de vocês que estão recebendo essas frequências poderão ter consciência de dissonâncias, como também poderão receber com mais fluidez a verdade do seu eu superior. E ele continua. Vocês podem sentir suas vibrações elevarem-se. E quando eu digo vibração, como um diapasão a partir do seu coração.
Inspira, solta o ar algumas vezes, conscientemente. Leva atenção para os seus pés enquanto respira e expira. Começa gentilmente esse retorno. Inspirando, bocejando. Não tenha pressa de sair da frequência. Lembra, nós atingimos um nível elevado de frequência, então não tenha pressa de sair. Deixa sentar. Deixa seu corpo aprender como é estar na frequência alta. E só quando você estiver totalmente presente de novo no corpo, é que você abre os olhos, sem dar choque, sem ter esse choque do retorno. Muitos de nós acessamos níveis elevados de vibração durante a meditação, e eu acho incrível isso. Você tá lá, e a pessoa assim, volta, sai da, sabe? Perde tudo. Perde. Por que perde? Porque são faixas vibratórias. Então, quando eu caio no dia a dia, tu lembra? Por exemplo, uma das coisas, eram 10 horas, né? Eu tenho compromisso, 11 horas fora de casa, e alguém falou assim, você não está na rede ligada ao Rede do Tempo, então fica presente. Então, assim, não importa que horas que eu termine aqui, eu sei que eu vou fazer, porque eu estou fora da linha do tempo. Percebe? Então, assim, isso aqui é o grande segredo é esse, né? Quando você cai de novo, no corre-corre, no escrever, você perde, você perde. Então é importante a gente estar consciente disso. E é lindo, né? O pessoal, eu acho maravilhoso isso. Só assim, eu acabo de passar, a pessoa sai da live correndo. Ai, ai. E é por isso que as pessoas não mudam. Porque elas estão nos hábitos de automatismo. Gente, então assim, hoje é nosso último dia na semana de live. Segunda-feira eu vou estar aqui com as frequências do Vesak, com essa conexão, com esse Vesak tão importante, que é um Vesak conclave, né? Que é centenário, então uma vez ao século, de projeção de como vai ser a evolução espiritual, né? A evolução da humanidade a partir de então. Nós, como eu superiores, vamos estar juntos, mas que tal você também estar ali, né? Ancorando já como pequenos pilares essas frequências. Então, a gente, segunda-feira, a gente vai estar aqui, convida as pessoas para estar, e quanto maior esse movimento, melhor, sabe? Quanto mais luz. Então, da mesma forma que a gente fez a convergência harmônica, que deu o primeiro passo desse movimento do despertar espiritual, e eu posso falar por mim, naquele momento eu não tinha nem, acho que, nem um décimo de célula no meu ser, achando que aquele movimento poderia acontecer e
como aconteceu e proporcionar tudo o que aconteceu no planeta desde então. Não tinha mesmo. E acho que ninguém que estava lá tinha. Tinha a intenção, tinha a visão. E é isso que é criar, tá? Através dessa rede. Então, eu convido vocês para estar nesse movimento do dia 12. A gente está se preparando para isso. Permaneça quanto mais puder nessa frequência alta, né? Percebendo isso, para estar junto, ok? Gratidão a todos. Semana que vem tem mais, que eu também vou falar um pouco mais, vou trazer mais a energia. Eu acho que precisa ser ancorada isso, né? Precisamos ancorar. Então, o primeiro passo é trazer, depois o segundo passo é disseminar, que é as pessoas que vão aprender também a fazer. Então é isso, gente. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem nessa energia, se mantenham, tenta o máximo possível estar em presença divina, fazendo qualquer coisa, tá? Para ver a vida mudando. Namaskar, pessoal.